Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor e esse canal é um canal destinado aí ao estudo bíblico, ao conhecimento teológico. Se você, como eu, é apaixonado pelo estudo da Bíblia e da teologia, seja bem-vindo ao nosso canal, dê o seu like, acesse o sininho aí, marque o sininho e se inscreva. No vídeo de hoje eu quero tratar de um tema recorrente nas nossas aulas de teologia, no nosso curso de teologia, que é a questão dos apóstolos. Existem apóstolos contemporâneos? Existem apóstolos nos nossos dias? Bem, o que nós sabemos é que há um caráter exclusivista no Colégio dos 12. Havia ali uma ideia de que era uma relação com as 12 tribos de Israel. Então, assim como haviam 12 tribos de Israel, haviam também 12 apóstolos. Isso era uma designação exclusiva, que não poderia ser diminuída ou mesmo acrescentada. Nesse sentido, nós temos aquilo que o Timothy Keller, um autor importante, chama de autoridade imediata. Eram aqueles que imediatamente após Cristo foram designados, foram chamados, foram comissionados como enviados. E no Novo Testamento, esse envio era marcado pelo fato de que o próprio Cristo chamou aquele indivíduo. Então, num sentido imediato, para alguns pleno, não existem apóstolos hoje, não podem existir outros apóstolos, porque aos apóstolos foi dada a autoridade da fundação da igreja, do fundamento da igreja. Então, aqueles que vêm depois dos apóstolos são aqueles que cuidam a igreja, são aqueles que orientam a igreja sobre a autoridade apostólica, sobre a doutrina apostólica que já foi devidamente fundamentada. Então perceba que a função apostólica é como se fosse a fundação da doutrina da igreja. Então por isso é que os apóstolos se dedicam a escrever. Há uma autoridade absoluta dos 12, no entanto, há um momento em Atos em que há uma substituição do Judas, que havia se matado, se suicidado, por Matias. Agora, o interessante é que Matias também tinha visto Cristo em pessoa, mas poderia haver substituição, então, à medida em que um apóstolo morria, ou abandonava a fé, outro apóstolo poderia ser colocado nesse colégio dos 12. O que nos parece é que o Novo Testamento faz uma diferença entre o apóstolo de Cristo e o apóstolo da igreja. Então, o apóstolo da igreja era alguém comissionado e enviado pela igreja, chamado, reconhecido como uma liderança autoritativa pela igreja. É diferente desse apóstolo imediato, desse apóstolo exclusivo, esse apóstolo que deveria dar fundamento à igreja. Esse é o apóstolo de Cristo. Mas enquanto dom apostólico, temos aí Efésios, que fala sobre o dom do apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, e outros textos também que citam, por exemplo, Barnabé, um homem que foi considerado um apóstolo. Mas veja que, conceitualmente, esses apóstolos que são enviados pela igreja não são ou não estão no mesmo nível dos apóstolos de Cristo. Então, podemos fazer aí uma diferenciação do termo apóstolo como enviados a partir de Cristo e outros enviados a partir da igreja. O apóstolo também pode ser enviado pela própria igreja, reconhecido pela própria comunidade cristã e ser um apóstolo da igreja com o dom do apostolado, com a intermediação da igreja. Então perceba que não há nenhum problema teológico em afirmarmos os apóstolos como sendo uma atividade dos 12, incluindo, obviamente, Paulo. E o interessante também sobre Paulo é que Paulo diz que ele é o último apóstolo. Então significa que não há mais uma transmissão apostólica após Paulo. Ele mesmo afirma na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que ele é o último
dos apóstolos. Então esta classe de pessoas, ela termina no apóstolo Paulo. Aceitamos que existe uma classe apostólica dos 12, esses 12 aí incluem o apóstolo Paulo. O George Elton Led, um teólogo também de expressão, ele vai dizer que Matias é o apóstolo dos 12, enquanto Paulo é o apóstolo de Cristo. Então, para o Led, o apóstolo Paulo ele foi chamado por Cristo, enquanto Matias já integra uma classe diferente, que é aqueles que foram chamados pela igreja, de forma intermediária, né, com a intermediação da igreja, diferente de Paulo, que foi chamado diretamente pelo próprio Cristo. Portanto, concluímos que existem então duas nuances aí, duas classes diferentes, duas posições diferentes. A primeira delas são os apóstolos de Cristo, aqueles que dão fundamento doutrinário à igreja, que escreveram cartas, e sobre essas cartas nós hoje estamos fundamentados. Uma segunda classe são os apóstolos da igreja, ou aquilo que Paulo chama em Efésios de dom do apóstolo, o dom de ser um apóstolo, e um apóstolo, então, reconhecido de forma intermediária pela própria igreja. Assim podemos concluir que os 12, as 12 tribos e os 12 apóstolos constituem uma classe exclusiva, que não cabe aí transmissão ou inclusão de mais ninguém. No entanto, o dom do apóstolo é algo que pode estar aí em aberto, e Cristo pode chamar outras pessoas, pode convocar, comissionar outras pessoas numa classe diferente de apóstolos, porque havia aí a intermediação da igreja. Não eram chamados diretamente por Cristo, mas pela intermediação da igreja. Obrigado por assistir esse vídeo, curta, compartilhe e comente. Até o nosso próximo vídeo.